Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nesses tempos em que eu tenho certeza absoluta que você que acompanha os acontecimentos da vida política no nosso país, você fica com uma indignação, uma inquietação muito grande, porque você nunca na sua vida se deparou com tantas criaturas com uma espécie de indigência moral. Sobretudo, pessoas que têm mandatos, pessoas que estão nas redes sociais, todas elas defendendo pensamentos e tendo comportamentos para lá de medievais. Hoje, lá na Câmara dos Deputados, a gente viu muito esse tipo de paradoxo, esse tipo de realidade, onde o ministro das Relações Exteriores, um diplomata, o ministro Mauro Vieira, ficou ali sendo confrontado e tentou-se ali se achincalhar, provocar o ministro para algum tipo de confronto, mas como diplomata, uma pessoa que está muito além dessa indigência moral, ele simplesmente não se nivelou. Ele prestou ali os esclarecimentos, deu todo tipo de informação precisa, informação republicana, e durante a estadia dele, a permanência dele ali na Comissão de Relações Exteriores, o que se viu foi aquele método dessa indigência moral, essa indigência intelectual, de bolsonaristas falando uma série de mentiras, uma série de grosserias, e de repente eles levantam e vão embora, enfim, guardam aquilo ali para suas redes sociais e difundem para todos os lados. E aí você se depara com uma pessoa aqui, outra colar, reproduzindo exatamente as mesmas insanidades que são difíceis de serem rebatidas num curto espaço de tempo, porque são verdadeiras cataratas. Bom, vou conversar com vocês sobre coisas muito sérias que estão em vias de acontecer com o Dudu Bananinha também, e o seu recuo hoje, a sua covardia explícita, o que para as pessoas que acompanham o clã Bolsonaro e a extrema-direita não foi nenhum tipo de surpresa. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, o nosso portal é um dos que tem o maior nível de engajamento nas redes sociais. Isso faz com que os nossos vídeos, quando você dá o joinha e tal, chegue a mais pessoas como você. Então, quero mais uma vez agradecer, vocês estão aqui no nosso portal, ajudando a gente a chegar a tanta gente, né? Bom, enquanto essas coisas chamaram muita atenção nas redes sociais, a participação do ministro Mauro Vieira, discussões sobre o Dudu Bananinha, o que acontecerá com essa criatura, eu já antecipei aqui para vocês que a valentia dele tinha um prazo de validade que era muito curto, que dependia de uma intervenção aqui dos Estados Unidos, no Brasil, mas nenhuma pessoa em sã consciência, que não seja indigente moral, indigente intelectual, irá acreditar que isso poderia acontecer, ou que pode acontecer aqui no Brasil. E, enquanto isso, hoje, lá no Supremo Tribunal Federal, o que se viu foi isso aqui, ó, depoimento de mais testemunhas. A fila está andando, gente, a fila não está parando, tá? A fila está rodando, está andando. Um passinho à frente, por favor, é só que se escuta vindo lá do ministro Alexandre de Moraes. Carreguei na tinta ao criticar ministros, diz ex-secretário de Torres. Em depoimento no STF hoje, Antônio Lourenço, que é o alto oficial das Forças Armadas, afirma se arrepender de postar opiniões sobre integrantes da corte e do governo Lula. Agora todo mundo vira covarde, né? Eles insuflaram, fizeram muitas pessoas acreditarem que eles iam fazer alguma coisa, esperaram um contato e o contato veio, e o contato está forte. E esse cidadão que foi lá depor a favor do Anderson Torres, na verdade ele acabou até encalacrando mais o Anderson Torres e o Bolsonaro. Bom, a matéria diz aqui o seguinte: em depoimento à corte como testemunha na ação penal por tentativa de golpe, Lourenço disse que se arrepende de expor opiniões que deveriam ser guardadas. As redes sociais não são uma arena para isso. Eu me arrependo porque são opiniões pessoais que eu deveria guardar para mim, declarou. Bom, mas aí veio mais adiante, onde ele calacrou o Anderson Torres. Ele é um brigadeiro da Força Armada, da Força Aérea, né? E ele falou como testemunha para a criatura aí, para o Anderson Torres, mas ele disse o seguinte, que avisou o Anderson Torres para não ir, porque isso estava cheirando alguma coisa muito ruim. Era uma reunião onde seria divulgado um relatório que não
se tinha a menor certeza da sua veracidade e que as coisas que estavam sendo levantadas eram mentirosas, ele sabia disso, enfim, que se isso fosse usado lá junto com o Bolsonaro, que isso ia deixar o Anderson Torres encalacrado. Mas o trouxa, o bandido, resolveu ir. Moral da história. Ficou com as impressões digitais e acabou dizendo coisas que ele sabia que eram mentirosas para reforçar aquilo que o Bolsonaro estava fazendo. Então, gente, a fila está andando. Enquanto isso, ilusões dos covardes também vão caindo por terra. O Dudu Bananinha veio com essa história aqui, né? Eduardo dizendo que Moraes é um violador de direitos humanos. E publicou coisas como essa aqui, ó. Vou colocar aqui porque isso aqui tem uma ameaça, né? A agentes da Polícia Federal, enfim. Ele fazendo aqui uma previsão, uma profecia do que iria acontecer com as pessoas que estão cuidando de colocar a fila cada vez mais perto da papuda, né? Vamos lá. As americanas que eu conheço. Opa, espera aí que tá muito rápido aqui, gente. A voz tá na velocidade alta aqui. No original já estava alto, então deixa eu dar uma diminuída na velocidade para ver se a gente pega aqui. Vamos lá. Agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né? Que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né? Porque não são todos. O Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Então, chegamos já a 130 avisou, né? Todo valentão, já mostrei para vocês. Hoje ele publicou um vídeo comemorando que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, está estudando ou já está para implementar uma restrição a pessoas que tiveram algum tipo de ação para censurar cidadãos norte-americanos. E o Dudu Bananinha, ele se apresenta como uma espécie de deputado norte-americano, né? Porque ele fala coisas assim, olha, tipo, olha, o nosso país, né? Os Estados Unidos estão... privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, né, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano. E que aí todo feliz dando parabéns ao secretário de Estado norte-americano por estar estabelecendo restrições dentro do território norte-americano a estrangeiros, no caso qualquer pessoa que não seja norte-americana, que tenham violado direitos humanos ou direitos de censura, ou exercido censura contra cidadãos norte-americanos. Então, o Dudu Bananinha, o deputado do Texas, né, o deputado norte-americano. E aí o seguinte, como a batata dele já começou a assar aqui, porque talvez ele tenha esquecido, né, que ele tem apartamentos aqui, que ele tem bens aqui, essa gente gosta muito de dinheiro, né? Tem conta bancária aqui, e que uma condenação criminal, uma investigação desse bojo da Orcrim, que pertence, né, um intelectual da Orcrim, que esses bens todos podem ser bloqueados. Para quê? Para pagar as indenizações provenientes de eventuais condenações criminais. É o que você está vendo em muitas condenações, como condenações por quebra de patrimônio ou por violações mesmo ao sistema democrático aqui no nosso país, uma espécie de sanção adicional. Então, como é que vai se pagar se vier uma multa, uma sanção pesada de 20 milhões de reais? Dudu Bananinha vai ficar encalacrado. E aí percebeu, né? Mais uma dessas do episódio de esperou o contato e o contato veio. E agora está meio que choramingando, dizendo que não é bem assim. Acompanhe só. Configurada a grave ameaça, você tem que ter primeiro, né, um meio efetivo de cumprir essa grave ameaça. É tipo quando um bandido chega e toca na porta do teu carro e fala, passa o carro, senão eu vou dar um tiro, e mostra a arma, ele está mostrando que ele pode cumprir aquela ameaça deles.
No meu caso, é o seguinte: como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciona? Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça absolutamente nenhuma, até porque eu não estou ameaçando nada. Agora, dando um passo mais adiante, o que seria, então, essa grave ameaça? Seriam sanções? Mas sanções são meios legais, previstos na lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos. Dudu Bananinha. Então não é mais você... Então não é mais o Dudu Bananinha que está pedindo ao governo norte-americano, não é ele que está dizendo que é amigo de Trump, que é amigo de Marco Rubio, que está indo na Casa Branca. Ele não está fazendo mais nada disso, isso tudo está vindo por geração espontânea lá no governo norte-americano. Dudu Bananinha, os teus vídeos já estão nas redes, Bananinha. Tudo aquilo que você disse já está encalacrando muito, você encalagrando muito o teu papai também. Já mostrei mais cedo que o previsível está começando a se confirmar. Coluna da Bélia Megali. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Por quê? O que o Dudu Bananinha está fazendo nos Estados Unidos? Conspirando contra a democracia, dando continuidade à sanha golpista dessa gente. Para isso, ele está precisando de recursos para morar lá fora, como disse o Gilson da Sanfona, o sanfoneiro macabro. É caro morar nos Estados Unidos, é caro ficar deslocando-se de um lado para outro. Então, se o Bolsonaro está vitaminando as contas do Pimpolho para que o Pimpolho ataque o Supremo Tribunal Federal para tentar liberar o Bolsonaro da cadeia, obviamente que a situação do inelegível pode se complicar muito mais rapidamente do que a própria direita estava imaginando. Ele pode tomar ali uma pancada muito, muito grande e ter uma prisão preventiva decretada. E aí é o seguinte, gente, aí fica, vou deixar a pergunta no ar mais uma vez, você acha que vai ter algum tipo de intervenção estrangeira, uma intervenção dos Estados Unidos da América aqui no Brasil por conta de um delinquente, ladrão de joias, um genocida, um bandido? Eu acho difícil disso acontecer, né? Bom, e aqui é o seguinte, finalizando mais uma vez, né? O ministro Mauro Vieira, lá na Comissão de Relações Exteriores, ele está terminando agora a fala dele, enfim, mas a avaliação é que ele se saiu muito bem. Ele tocou em assuntos internacionais lá também, e eu quero fechar com esse destaque aqui, porque ex-primeiro-ministro de Israel diz que o país está cometendo crimes de guerra contra palestinos. E essa notícia aqui, que eu imagino que tem algum tipo de repercussão logo mais. 1.200 oficiais das Forças Armadas de Israel fizeram uma carta, colocaram seus nomes, contra a guerra em Gaza. É um negócio complicado para um militar, está o tempo todo bombardeando civis, está vendo o morticínio que eles estão praticando. Sobretudo o povo judeu, que foi vítima da maior atrocidade da humanidade. Então fica complicado. E o texto da carta deles é um texto contundente que não deixa dúvidas sobre o porquê que eles estão escrevendo. Um trecho aqui para vocês. Continuar a guerra vai contra a vontade da esmagadora maioria da opinião pública. Resultará na morte de reféns, soldados e civis inocentes. E pode até levar à prática de crime de guerras. Essa é uma guerra para preparar a ocupação de Gaza e visa implementar a visão messiânica de uma pequena minoria da sociedade israelense, diz o trecho da carta antecipada pelo jornal israelense Haaretz. Nossa existência como sociedade e como país é condicionada pela crença na justiça e no nosso caminho, garantias mútuas, defesa dos valores da moral judaica e por um profundo compromisso com a vida humana. Bom, lá na audiência, o Marco Feliciano atacou o governo Lula, dizendo que o governo Lula era antissemita e que o ministro que estava ali representava um governo antissemita. Enfim, para vocês verem como essa gente é baixo nível mesmo, né? Bom, eu fico por aqui para você ver, meu amigo, minha amiga, como foi importante a gente ter barrado essa gente criminosa em 2022. Imagina essa gente empoderada, sem limites, com outro doido lá nos Estados Unidos, né? Fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!